separando o homem de Deus. Então, por que hoje nós temos relacionamento com Deus? Por causa que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, hoje é realidade na nossa vida. Por isso que nós temos comunhão com Deus. Mas se não for por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, que cobre os nossos pecados, nós não temos comunhão com Deus. Porque Deus, mesmo que Ele queira, Ele não pode. Ele não pactua com o pecado. Então, o que nos separa nós de Deus é o pecado. Então, Deus, rico em amor, e a Bíblia fala que o seu amor é muito grande, Ele deu a provisão do seu Filho, para que nós possamos aproximar dele novamente. Que Ele possa aproximar de nós. Né? Então, o pecado não pode ser tratado com qualquer outra, não. O pecado é algo muito sério. O pecado é algo que vai levar você para o inferno, e pecado é que separa você de Deus. Então não podemos tratar o pecado. Não, tem sim. Tem que ser tratado muito sério, com seriedade, o pecado. Né? Então, nós vimos na primeira lição o grande amor de Deus, o que nos separa de Deus, e agora nós estamos vendo a provisão de Deus para o pecado. Né? Então o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a proclamação do Evangelho, é muito linda por causa disso. Porque a palavra de Deus não só diz que nós somos pecadores, mas a palavra de Deus, ela nos mostra a solução para o pecado. Então, não tem como nós tomarmos uma providência para um pecado, para um problema, se nós não sabemos qual é o problema. Né? Então, o que o próprio Deus diz, Ele diz, vocês não... Eu estou separado de vocês por causa do pecado. Então, quando isso cai na nossa mente, no nosso coração, que nos impactua, ele fala, então é isso que nos separa de Deus. E o próprio Deus, Ele nos mostra que a provisão para este pecado é dele também. Então, não é uma crítica como nós fazemos, né, humanamente falando. Nós pegamos, você não presta, você é um burro, você não sei o quê. Então nós só massacramos a pessoa. Né? E não temos uma solução para a pessoa. Então o que nós fazemos? Nós só temos interesse em matar a pessoa, não de salvar a pessoa. O Evangelho não. O Evangelho ele diz que todos nós erramos o alvo, mas Ele mesmo mostra que há uma solução. Isto é a grandeza e o Evangelho é rico por causa disso. Porque ele não só mostra que nós estamos fora, mas ele fala assim, você está fora, mas você pode entrar para dentro. Você pode estar dentro. Né? Então essa é a grandeza do Evangelho. Então, a provisão de Deus, dizendo que Deus é amor e que o pecado separa nós de Deus, e aí ele traz para nós que a provisão de Deus tem uma provisão. Né? Deus tem, quando o diabo entrou na raça humana, ele achou que tinha estragado tudo. Mas Deus, quando ele teve aquela conversa lá no capítulo 3, ele chamou Eva, né? Dá a impressão que parece que ele pegou na cintura de Eva, trouxe Eva e olhou no olho de Satanás e falou assim, do ventre dessa mulher, do ventre da mulher sairá um ser que pisará na sua cabeça, ó Satanás. Né? Então ele achou que estava destruído, né? Que tinha acabado com tudo. Mas ele se enganou, porque na verdade, embora a Bíblia traz para nós que toda a responsabilidade do pecado é nossa, e Deus não tem culpa de nada, mas era o plano de Deus para que tudo isso acontecesse. Né? Uma vez que eu perguntava no seminário assim, por que o pecado entrou no mundo e Jesus Cristo teve que vir ao mundo para pagar o preço do pecado? Né? E ficamos pensando, qual a solução que nós chegamos? Que em tudo isso, esse processo, que Deus abriu, irmãos, um parênteses da história da eternidade. Vamos colocar assim, porque o pecado nunca sempre existiu. O pecado começou a existir de um certo tempo, e Deus diz que em um certo tempo também ele vai acabar de existir. Então, quer dizer, Deus abriu um parênteses na eternidade para mostrar para nós o quê? Algo que nós vamos ter no nosso coração por toda a eternidade. O que é? Deus queria o quê? Vou dar parte de Deus primeiro. Deus queria mostrar como Ele era rico em misericórdia e em graça por cada um de nós. E isso resulta em quê?
isso resulta em nós uma grande gratidão diante dele. Então, esse é o propósito que Deus, ele permitiu que o pecado entrasse para ele mostrar quem realmente ele é e do que ele é capaz de fazer por cada um de nós. Não é como a gente namorava, né? Eu já passei dessa parte, mas que ele disse assim, olha, eu morro de amor por você. Aí a menina fala assim, será mesmo que morre? Será que ele morre mesmo? Não, Deus não é assim. Deus diz assim, ó, né? Deus, ele é capaz de dar a sua vida por nós e ele deu a sua vida por nós. Então ele é um Deus que ele falou e fez. Entendeu? Então nós estamos diante deste Deus, de um Deus que ele fez o impossível para resgatar todos nós. Então o que ele quis, Deus na sua infinita misericórdia, ele quis fazer? Ele quis mostrar quanto ele é um Deus misericordioso e quanto ele é um Deus gracioso para com cada um de nós. Então esse foi o propósito do pecado ter entrado no mundo, para mostrar quem ele é, né? E o que ele é capaz de fazer por nós. E para que nós possamos chegar diante dele na eternidade e começando agora e fazer como João fez quando ele escreve Apocalipse, né? Quando João, na revelação de João, ele se prostra e diz o quê? Ele diz, aquele que está sentado no trono, saiu do trono, eis o Cordeiro de Deus, que saiu do trono, morreu e ressuscitou. A ele, somente ele, e ele é digno de toda adoração, de todo louvor. A ele pertence o domínio, a glória, a honra e o poder. Pertence a ele, que está onde? Sentado no trono da glória de Deus. Amém? Então essa vai ser a nossa adoração a Deus. Nós temos uma eterna gratidão com Deus, porque ele tem feito isso por nós. Nós temos dois motivos, irmãos, para adorar a Deus. O primeiro motivo é adorar a Deus porque ele é Deus. Porque ele é Deus e ele é digno de adoração. E nós temos outro motivo para adorar a Deus, porque ele nos salvou. Ele nos salvou. Então, todos têm já motivo para adorar a Deus porque ele é Deus. Então, Deus é digno de adoração. E o segundo motivo que nós temos para adorar ele mais com intensidade é porque ele tem feito algo em nós. Ele tem exercido a misericórdia e a graça sobre a nossa vida. E a razão de nós estarmos lá é porque ele tem feito algo por nós. Nós podemos adorar a Deus nessa face dessa terra, adorar a Deus e ir para o inferno. Estava certo. Ele estava sendo Deus justo. Porque ele sendo Deus, ele é digno de adoração. E ele tinha todo o direito de falar assim, ó, Natália, Walter, Cíntia, Eric, Pastor Edson, agora eu vou jogar todos vocês no inferno. E ele estava completamente certo de fazer todas essas coisas. Agora ele não, ele diz o quê? Eu vou exercer não somente a minha misericórdia por um tempo, mas eu vou exercer minha misericórdia por toda a eternidade, e eu vou exercer a minha graça sobre vocês. Nenhum de vocês merece ir para o céu, mas eu vou levar vocês para o céu. Amém? Então esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que nos faz levantar da cama. Esse é o Deus que faz nós impulsionar a ter esperança de saber que ele se moveu por amor por cada um de nós. Né? Então essa é a provisão de Deus para nós. No estudo anterior vimos que o homem é pecador e está separado de Deus. Nesta lição veremos que Cristo é a nossa única solução de Deus para o pecado do homem. Por meio dele podemos conhecer o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Né? Ali parece que está escrito relacionamento com a humanidade e um novo relacionamento com a humanidade. Né? Assim estabelece um novo relacionamento com a comunidade. Existe um ditado que diz, todos os caminhos levam a Deus. Porém Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então João 14,16. A única pessoa capaz de nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Romanos 5,8 traz para nós que quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós na cruz do Calvário.
Né? E 8:34 também. Entendemos melhor a questão de acordo com o estudo abaixo, baseado neste evangelho que nós estamos estudando, que é o evangelho de João. Né? No Brasil tem esse ditado mesmo, que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas na verdade não todos os caminhos levam a Deus. Né? Jesus diz que, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, porque Jesus, acho que ele viu vários caminhos, né? Que as pessoas pegavam um caminho, o Eric pegava um, a Cíntia pegou um, a Natália pegou um caminho, mas todos nós reconhecemos que esses caminhos que nós estávamos não levavam nós a Deus. O único caminho que nós reconhecemos que leva a Deus é este, Jesus Cristo. O reconcílio com Deus, né? Que nos leva ao reconcílio com Deus. Porque mesmo aquele que não aceitar Jesus vai dobrar o joelho, né? E vai reconhecer que Ele é Deus. Né? Vai estar diante de Deus reconhecendo a glorificação. Essa é uma profecia no livro de Filipenses, né, capítulo 2, que a palavra de Deus mostra para nós que não se cumpriu, que ainda vai se cumprir. Né? Que o céu e a terra, debaixo da terra, tudo que há nesses três parâmetros vão se dobrar e vão olhar para Ele e vão reconhecer que Ele realmente é. Só que a graça de Deus para a nossa vida é maior, por quê? Porque vamos reconhecer isso antes. Então, a graça de Deus é maior porque vamos entrar em juízo com Deus antes. Mas todos vão entrar em juízo com Deus e vão reconhecer que Ele é mesmo. Né? Então, todos vão reconhecer. A Bíblia diz que nós também vamos estar lá. Só que nós vamos estar lá no sentido não de primeira afirmação, de reafirmação. A salvação está na reafirmação. A salvação não está na afirmação. Nós vamos reafirmar aquilo que nós dizemos em palavras aqui na terra e que nós dizemos aqui em atitudes e práticas diante de Deus. Então quando Deus disser que vai se dobrar, nós vamos dobrar sim. E nós vamos confessar, mas para o quê? Para a glória eterna. Muitos vão estar lá para confessar para condenação. Então, a primeira pergunta é: o que Jesus afirmou sobre si mesmo em 4:6? Né? 14:6. Alguém pode abrir? O que Jesus afirmou em capítulo 14, versículo 6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa é a afirmação que ele respondeu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Pedro fala no seu discurso. Ele diz: nenhum nome foi dado aos homens no qual devemos ser salvos. Nenhum nome. Qual o nome que foi dado? O nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, não há nada que existe neste mundo que possa dar salvação. Você não pode através de Jesus Cristo. Não há. Né? Isso é uma história que não dá para explicar agora. Né? Não dá para explicar agora, mas só para vocês entenderem que não tem como. Não tem como, mas tem uma explicação para isso. Não dá para explicar agora, né? Mas a Bíblia mostra que não há, porque só Jesus ele era suficiente, só ele, quando ele ora no Getsemane, o Pai ouve a oração dele, o texto não fala nada disso, mas dá para nós entendermos que o Pai falou: se você não for, acabou. Pai, afasta de mim esse cálice. Se você não beber, ninguém pode beber. O próprio Senhor Jesus mesmo disse que os dois irmãos de Zebedeu, Tiago e João, ele disse: vocês vão tomar o cálice que eu vou beber? Ninguém pode tomar o cálice que ele bebeu. Então, como nós não podemos tomar o cálice que ele bebeu, então por isso que todos vão para o inferno. Porque ali no inferno é a paga por não poder tomar o cálice. Então, como você não tem condições de tomar o cálice da ira de Deus, então você vai pagar por não poder tomar o cálice da ira de Deus. Agora, quem poderia tomar o cálice da ira de Deus? Somente o Filho de Deus. Somente um Deus pode suportar a ira de um Deus irado. Né? Já pensou? Colocar o Eric para lutar, como é que está isso? Né? Então não tem como, não. É só um Deus para aguentar a ira de outro Deus. De outro Deus não. Né? Um Deus aguentando a ira de Deus, né? Porque não existe dois deuses. Então, qual que é a resposta? A resposta é que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né, irmãos? Então, Ele é o único. Né? Então, nossa profissão de fé, o que a gente diz?
Eu recebo Jesus Cristo como único e suficiente. Quer dizer, só existe Ele e só Ele é suficiente. Não precisa, o Senhor é o único caminho, mas será que eu tenho que levar um pé de coelho no bolso? Será que eu não tenho que pôr um pedacinho de arruda? Será que eu não tenho que fazer alguma mandinga, alguma coisa para poder auxiliar? Vai que não dá certo. Não. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. A Bíblia diz que ele morreu uma vez só e uma vez por todas. A morte não pode mais tomar. O corpo que ele recebeu agora é um corpo que a morte não tem mais poder sobre ele. E é o corpo que o Senhor Jesus vai nos dar também. Né? Esse corpo a morte tem poder. Mas o outro corpo que ele vai nos dar será um corpo incorruptível. Um corpo que não vai pecar. Um corpo que não vai sofrer consequência do tempo. Já pensou? Para as mulheres, né? Nunca mais ter ruga. Né? Beleza. Ficar linda, maravilhosa para sempre, pensou? Né? Aí os sim, homens não vão ter mais problema de coluna, né? Vai mais cabelo branco, careca. Olha, irmãos, eu vou falar para você, desculpa falar, mas gordo, careca, baixinho, e todas essas consequências que nós sofremos no nosso corpo é por causa do pecado. Porque o padrão de Deus de pessoas é quase 3 metros de altura. O padrão de Deus de homem, de mulher, é 3 metros de altura. Por isso que a Bíblia fala dos gigantes. Então esse era o padrão de Deus, quase 3 metros de altura. Esse é o padrão de Deus. Esse padrão que nós temos agora de 1,70 m, 1,5 m, 1,40 m, isso é tudo que consequência do pecado. Quem ele afirmou ser em 10:30? Uma pessoa abre 10:30, a outra 14:09. Você já viu isso? Evangelho de João, 10:30. Sem esquecer, irmãos, que essa é a provisão de Deus. Né? A provisão de Deus. Quem achou, pode ler. Pode ler também. Né? Qual que é a afirmação que ele disse? Eu e o Pai somos um. 14:9. Só vai fazer 14:9. Disse Jesus: estou tudo convosco, não me tenho desconhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz isso? Mostra o Pai? Então, a Camila disse, eu e o Pai somos um. Então, ele está dizendo que ele e o Pai é um. E quem que é o Pai? Deus. Então, ele está dizendo que ele é o quê? Deus. Então ele está afirmando o quê? Que Ele é Deus. Tá bom? Né? Então ele está afirmando que ele é Deus também. Então a resposta aqui, quem ele afirmou ser? Ser Deus. Eu fiz essa discipulada, essa é a 4ª vez. Quarta Essa vez? apostila. Né? Então, agora, aqui não dá para ver direitinho, né? Mas está assim, de onde ele disse que veio e para onde ele foi? 16:24, bem rapidinho, irmãos. 16:24. E outra pessoa abre em 8:29. É tudo Evangelho de João, tá? Você bota achou alguma aí, mano? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebei, para que a vossa alegria se cumpra. O moleu qual? 6? Não, 16:28. Sai do Pai e vim a mim. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, de onde ele disse que veio e para onde ele foi? Né? Ele disse que veio do Pai e vai voltar para o Pai. Então, qual que é o propósito da igreja? A propósito da igreja que é voltar para o Pai um dia. Né? Esse é o propósito da igreja. Então, Jesus afirmou isso. Agora, o que ele disse que sempre fez? Em 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o que Jesus faz sempre? Então, quem é o verdadeiro filho de Deus? Quem realmente agrada o Pai.
Né? Então, agora a nossa condição, qual que é? Não é sempre agradar o Pai, a nossa condição é sempre procurar agradar o Pai. Porque nós somos pecadores. Entendeu? Então, a nossa condição não é... Porque nós não vamos chegar nessa perfeição aqui na Terra. Porque a santificação, ela não é perfeita aqui na Terra. Ela não chega na sua totalidade aqui na Terra. Então, nós nunca vamos fazer a vontade do Pai completa aqui na Terra. Né? Mas como filho de Deus, nós vamos procurar fazer isso. Essa é a nossa meta que nós temos que ter no nosso coração. Ah, o pastor Edson errou. Mas qual que é o propósito do pastor Edson? É sempre procurar fazer a vontade de Deus. Então esse é o nosso desafio para a nossa vida todos os dias. O Eric está cabeludo e barbudo. Né? Talvez não era a vontade de Deus, mas ele procurou fazer a vontade de Deus. Olha como ele está hoje bonitão. Lindão, né? Então, quer dizer, ele acerta sempre? Talvez não, mas sempre nós procuramos o quê? Fazer a vontade de Deus. Amém? Agora, qual foi a reação de algumas pessoas religiosas quanto às afirmações de Jesus? Em 8, 58 e 59. Pode ler? Achou? Achou? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirar. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, irmãos, a provisão de Deus para o pecado, nós estamos falando de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo ele é a solução para os nossos pecados? Porque Ele é Deus. Então, qual que é a afirmação aqui? As afirmações de Jesus diante dos religiosos, em 8, 58 e 59. Ele dizendo que Ele é Deus. Então, agora eu vou fazer em poucas palavras, bem rapidinho. Por que não pode ser outra pessoa? Que nem você pode ver, ó, vamos colocar aqui um parâmetro. Ó. A cruz romana, ela sempre existiu. E sempre pessoas morreram antes de Jesus e depois de Jesus na cruz. Mas qual foi o efeito para a nossa vida? Não é realmente a cruz romana, porque a cruz romana ela existiu antes e depois. Porque não foi igual a cadeia de Filipe, né, da cidade de Filipe, que Paulo e Silas foi preso lá e depois não prendeu mais ninguém, que caiu toda a cadeia. Não. A cruz romana, que era castigo para os inimigos, ela acontecia antes e aconteceu depois. Mas qual que é a diferença? A diferença não é realmente a cruz, é diferente de quem morreu na cruz, que foi Deus. Foi um Deus que morreu na cruz. Então a diferença, irmãos, pode ser que alguém se levanta no meio do povo e fala assim, ó, eu morro pelo povo. Mas não vale. Por que não vale, pastor? Por que não vale? Sabe por quê? Porque se nós voltarmos lá no início das origens do livro de Gênesis, nós vamos ver que quem ofendeu o homem, quem que ofendeu a Deus foi o homem. Então, veja o parâmetro, vamos fazer um parâmetro aqui. Ó. Quem é o homem? O homem é um ser criado, né? Agora nós vemos que o pecado é limitado, ele não tem poder algum, e para quem foi a ofensa? A ofensa foi para um Deus santo, eterno, imortal e santo. Então, como você pode pagar essa paga? Não tem como. Se não for um da mesma perfil do que ele é. Vamos colocar um exemplo aqui. Um pé rapado mata um filho do rei, um príncipe. A morte dele é suficiente? Não é. Porque a morte dele não é nada. Estão me entendendo? Então, mesmo que ele chegar para o rei e falar assim, não, eu me dou em serviço para o senhor em paga do seu filho, não paga. Porque o filho do príncipe, do rei, ele era o príncipe, seria rei. Muito valiosa a vida do príncipe. Então, a ofensa não foi para um simples plebeu, a ofensa foi para um rei. Aqui nós estamos vendo que a ofensa foi para um Deus eterno. Então o homem ofendeu um Deus eterno. Irmãos, o pecado não é somente desobedecer a Deus. O pecado, irmãos, nós temos que entender, é um crime. É que eu falei, o pecado é um crime, é um delito contra Deus. E não é no parâmetro de humano para humano, é no parâmetro de humano para um Deus eterno. Então quem pode pagar isso? Somente Jesus Cristo.
Por isso que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele veio em forma humana. Ele veio nos representar. Porque quem ofendeu a Deus foi um homem. Então, ele tomou a forma de um homem, representando o homem. Então, quando ele morreu na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sumiu a nossa natureza. E Deus aceitou por quê? Porque a ofensa foi de um homem. Então, Jesus era homem. E para suportar, tinha que ser o Deus. E Jesus é Deus. Então, por isso que Jesus é o único, irmãos. Não existe ninguém, nada no universo, no mundo, que pode pagar o preço com Jesus. Não há nada que o homem possa fazer, que Deus possa falar, não, o Eric eu aceito que o Eric vai fazer. Não aceita. Porque é muito grande a dívida. A dívida foi muito grande, o delito foi muito grande contra Deus. Então, nós pecamos contra um Deus santo, um Deus eterno, e nós somos nada. Somos um pedaço de carne, né? Um pedaço de carne mortal. Então, Jesus, ele se compadeceu de nós e assumiu essa dívida em nosso lugar. E pagou o preço por nós. E a ressurreição de Cristo mostra que Deus Pai o aceitou. Quando Deus Pai ressuscita Jesus Cristo, ele ressuscita porque ele aceitou o sacrifício. Ele aceitou o sacrifício na cruz do Calvário. Então, por isso, entenda isso, irmãos. Não há outro caminho por causa disso. Porque Jesus, quando ele está ali na cruz, ele não pagou o preço por nós quando ele morreu. Ele pagou o preço por nós quando ele estava vivo. Muitas pessoas falam assim, Jesus pagou o preço por nós quando ele deu a sua vida, ele morreu. Não, isso foi o globo total. Mas se nós vamos ver em partes, ele bebeu o cálice da ira vivo. Quando ele estava na cruz, o Pai, a Bíblia diz em Isaías, que jogou sobre si todos os pecados da humanidade, lançou sobre ele, e o Pai não queria que ninguém visse a face do Filho, então por isso que a terra virou trevas, porque a face do Filho dele era horrível, porque todos os pecados da humanidade, pretérita passada, presente e futura, estavam sobre o Filho dele. Amém? E aí o que ele fez? E com todos os pecados sobre ele, e ainda ele tomou o cálice da ira e consumiu com nossos pecados. Porque quando o Pai olhou e viu que o pecado da humanidade toda estava concentrada num só lugar, o Pai pegou e falou, então ali está o pecado, é ali que eu vou descarregar minha ira. Em cima de quem estava? E de quem estava o pecado? Em cima do Filho dele. O Salmo 18 fala que Deus, quando o Filho dele estava na cruz, o Salmo 18, ele fala assim que Deus, ele levantou do trono. Sabe quando você vê o seu filho morrendo e você não pode fazer nada? Então a Bíblia diz que ele levantou do trono, das suas narinas saía fumaça e saía fogo. E o Salmo 18 fala que ele soltava flecha de raiva, porque ele não poderia tirar o filho dele da cruz, porque esse era o plano do filho morrer na cruz. Então entenda o amor de Deus por cada um de nós. E aí a Bíblia diz que ele não se contenta de ficar no trono, ele levanta do trono e monta nas asas de um querubim e dá aqueles voos rasantes em volta da terra e solta suas flechas de ira, porque o filho dele estava morrendo na cruz do Calvário por um pecado que ele não tinha feito e que todos nós somos culpados. Esse é o grande amor de Deus por nós, que tem que mover o nosso coração, arder o nosso coração e falar, não, eu assumo a responsabilidade, porque ele pagou o preço por mim. Então por isso que ele fala, Eli, Eli, sabachthani, né? E ele diz assim, acaba logo com isso, porque eu não aguento isso, Pai. E o Pai, né? E o Pai encerrou, e que ele disse em vivo, está consumado. O que é consumado? Está terminado. Acabou. Tudo que estava contra, eu fiz. O pecado já não é mais barreira para os filhos voltarem para casa. O véu foi rasgado. Né? E ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Então ele fez isso vivo. Ele bebeu o cálice da ira vivo. Por isso que quando
os soldados levam para ele fel e vinagre, simbolizando o espiritual. Você vê que ele fala assim, eu estou com sede, e dão fel e vinagre para ele beber numa esponja, e ele não quer beber aquele fel e vinagre, mas mostrando que ele bebeu o cálice da ira. E aí o que acontece com o cálice da ira? O cálice da ira ficou vazio. E o que Jesus fez agora? Ele encheu o cálice novamente com o quê? Com salvação, paz, amor, vida eterna, longanimidade, tudo aquilo que eu e você hoje podemos beber. Amém? Não existe mais cálice da ira para nós. Não é assim que está em João 3,36? Né? Como está escrito em João 3,16 para vocês? João 3,36. Ali está a sentença de Deus. E nós vamos parar por aí. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o que Jesus vai fazer? Se aquele que não receber Jesus Cristo hoje como o seu único sujeito salvador, né? A Bíblia diz que Jesus bebeu o cálice da ira para quem receber Jesus Cristo como seu salvador. Agora, quem rejeitar o Filho, ele vai ter que tomar esse cálice aí. E como ele não pode tomar o cálice, que ele não aguenta, ele vai ter que tomar. Então, o que o texto está dizendo? Aquele que tem o Filho tem vida eterna. Aquele que não tem, a ira de Deus permanece sobre ele. Né? O dia que a morte for gelar os seus pés e tirar o fôlego de vida, aí ele vai começar a experimentar a ira de Deus. Então, para quem é reservada a ira de Deus? Para os filhos da desobediência. Para aquele que não quer receber Jesus Cristo. Nós estamos falando aqui sobre a provisão de Deus sobre o pecado. Então, irmãos, isso é muito sério. Então, a única solução para o nosso pecado, a única porta que é estreita e difícil de caminhar é Jesus Cristo. É difícil congregar? É difícil isso? Mas é o único caminho que nós temos. O Calvário é difícil nós negarmos a nós mesmos. É difícil nós termos uma vida em santidade com Deus. É difícil. Porque tudo é o contrário. Né? Que nem a Natália explica as coisas para a Camila, aí vem outra e ensina totalmente diferente. Aí a Natália, mãe, mas que a minha amiguinha disse que ela faz isso, que a senhora não deixa fazer isso aqui. Né? Então é uma luta todo dia, sabe? Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que persistir, porque isso é a única porta, esse é o único caminho que nós temos, para que nós possamos ver a Deus. Amém, irmãos? Então vamos encerrar por aqui, aí depois nós continuamos na outra aula, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Essa é o estudo da provisão de Deus para o pecado do homem. Deus e Pai, nós tocamos diante do Senhor e te agradecemos.